E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, vou me apresentar, né? Sou o pastor João Francisco. Já fui, né? Pastor, não sou mais hoje. Mas sou nativa, né? E é o seguinte, se você for estiver assistindo esse vídeo, por favor, assista o vídeo que está aí na descrição do link, porque isso que eu estou dizendo é uma análise do que eu assisti. Esses dias eu recebi esse vídeo e assistir. Eu geralmente não assisto muito vídeos que eu recebo pelo WhatsApp, pela internet. Aí assisti esse e resolvi fazer uma análise desse vídeo. Eu sou formado em teologia, quem me conhece já sabe disso, né? E sou estudioso de teologia, da palavra de Deus, e sou um defensor ferrenho dos evangelhos do Senhor Jesus. Não sou nenhum exemplo de fé, nem de nada, não sou pastor atuante numa igreja hoje, mas me julgo na posição de analisar isso. Acontece que o pastor, palestrante famoso e pregador para casais, fez uma pregação para mim, vou falar a minha análise, totalmente iníqua, infeliz, equivocada. Se a gente olhar do ponto de vista hermenêutico, totalmente equivocado. Aliás, uma dica para você que assiste as pregações, quando o pastor começar a pregar com qualquer texto do Velho Testamento, fica ligado, fica atento, porque nenhuma pregação hoje com base no Velho Testamento por si pode ser aplicado para nós. Você precisa olhar do ponto de vista de Cristo. Não dá para você olhar nenhuma pregação veterotestamentária e sair acreditando. Então, para mim, um palestrante para casais que usa um texto desse para usar o exemplo de Abraão e de Jonas para falar que você tem que aprender a viver com as perdas, aceitar as perdas, usar a Bíblia, o texto fora do contexto e como pretexto, né? Aquela velha história. Então, assim, Abraão não foi um exemplo para casais. Você não usa Abraão para falar de casais. Abraão foi um péssimo exemplo como marido. Inclusive, tem várias vezes, duas, né, pelo menos, que ele entrega a mulher de bandeja para o rei Abimeleque, dizendo que é a irmã dele. Mentira dele, Abraão era mentiroso. E aí o Abimeleque, usado por Deus, o Abimeleque nem era escolhido de Deus, chega para Abraão e fala: Abraão, você está me sacaneando, Abraão, o que você está fazendo, cara? Quase que eu fui lá e comi a tua mulher, velho. O que você está fazendo? E então Abraão não é exemplo para relacionamento nenhum. E Ló também não é. Ló, caramba, velho, o Ló é um pobre coitado que ele vivia em Sodoma e Gomorra e Deus fala para ele: sai daí, ele sai. E ele, inclusive, a mulher dele olha para trás, vira estátua de sal. Ele segue o caminho sem olhar para trás, obedecendo a Deus, né? Se fosse um marido cristão, o certo era voltar lá na beira da estátua de sal e ficar pedindo a Deus que tivesse misericórdia da esposa dele. O Ló acaba transando com as duas filhas dessa descendência veio o Moab, o Amon, os Moabitas e os Amonitas, todo mundo sabe que foi um pé no sapato, uma pedra no sapato do povo de Deus, né? E o Abraão não é nenhuma flor que se cheire, ele foi escolhido por Deus, porque Deus que quis escolher, acabou. Então os personagens veterotestamentários não servem para ensinar sobre relacionamento, não serve mesmo. E aí o pastor que me refiro no vídeo que eu assisti disse que nós temos que aprender a deixar para trás, abandonar, né? Então se o Ló abandona, o Abraão abandona Ló, o Ló abandona a esposa e assim nós vamos aprendendo a deixar para trás e seguir em frente. A psicologia moderna fala sobre seguir em frente, mas a Bíblia não fala. O Evangelho de Cristo não fala que nós devemos abandonar. Jesus mesmo falou várias parábolas que nós, ao invés de abandonar, deixar para trás, nós devemos procurar e achar. O pai que teve um filho pródigo, que o abandonou, que viveu
na prostituição, diz lá que ele gastou seu dinheiro com meretrizes, o pai o recebeu, né? E o colocou num status de filho com um grande amor. Então, o Evangelho de Cristo não deixa para trás. O Evangelho de Cristo é contra a separação, o divórcio, contra qualquer perda. O Evangelho de Cristo é a favor do achado. O pai do filho pródigo diz assim: ele estava morto e ressuscitou e foi encontrado. A mulher que perdeu uma dracma, ela disse que a dracma estava perdida, mas ela foi encontrada. O Evangelho de Jesus é do perdão, da restauração, do reencontro, da possibilidade. E aí, essa pregação veterotestamentária era extremamente egoísta, a pregação baseada em Abrão e Ló, elas são extremamente egoístas, baseadas na vingança, né? Então a separação foi boa para quem? O Abrão se separou de Ló. Para quem foi a separação foi boa? Para Abrão? Por quê? Porque o Abrão é escolhido de Deus e o Ló se ferrou, então a separação é boa para um e é ruim para outra. Aí usa o exemplo de Jonas. O Jonas estava num barco, né? Vamos partir para o final do Velho Testamento, né? O Jonas estava num barco e o barco estava afundando e o capitão jogou tudo que tinha no barco fora. E aí ele foi lá pesquisar e descobriu que o Jonas estava lá e o Jonas estava fugindo de Deus. Cara, as duas situações, o Jonas e o Abraão foi chamado para uma missão. A missão do Abraão foi o povo de Deus. A missão do Jonas foi pregar o evangelho em Nínive. Então, assim, isso não se aplica à realidade das pessoas no dia a dia. Outra coisa, o pastor faz uma alegoria. Alegoria é uma fantasia. É pegar um texto que não diz isso, né? O texto de Abraão e Joló não diz para as pessoas: oh, Ló está abandonando, Abraão está abandonando Ló, então você deve abandonar aquela pessoa que te atrapalha. Aí o capitão do navio fala: estou jogando Jonas no mar. Quando você tiver alguém que está atrapalhando a sua jornada no seu barco, seja sua esposa, seu esposo, seu filho, joga ele do mar, abandona e você vai ter paz e vai ser feliz. Não é assim, meu irmão. Não é assim. O Evangelho de Cristo é: olha, quantas vezes se deve perdoar? 70 vezes 7. Infelizmente, a porta estreita é essa daí. Essa é a porta estreita. Você não joga teu filho pela janela. Você não abandona teu filho porque ele está usando drogas. Se ele for destruir o navio que você está dentro, você vai morrer junto. O Ló volta e abraça a estátua de sal, porque a palavra de Deus no Evangelho fala assim que o marido deve dar a vida pela esposa. Então, como é que um pastor famoso, pregando para casais, usa textos veterotestamentários, subentendendo que o seu marido, sua esposa, sejam Ló ou sejam Jonas? Quem foi que decidiu que você é o Abraão, que você é o capitão do navio? É muito normal a gente chegar e falar assim: e meu marido é o Jonas. Jonas, você é o culpado do navio estar afundando, do nosso casamento não estar dando certo. Ló, você está atrapalhando a minha jornada. Muitas esposas acabam decidindo que os esposos que estão passando por uma crise, estão desempregados, sei lá, eles são o Jonas. Quem é o Jonas da relação? É ele ou é você? Depende do ponto de vista, depende de quem está olhando, depende de quem está julgando. E Jesus disse assim: não julgueis para não ser julgados. A proposta é: não julgue, ame. Você amou seu esposo até o fim? Você sacrificou por ele? Você amou sua esposa até o fim? Sua esposa drogada? A sua esposa preguiçosa? Hoje, a nova proposta das relações, e o Parma diz, o Karnal copiou, diz que os relacionamentos são fluidos, são líquidos. Quer dizer, tudo hoje é superficial. Hoje você casa, amanhã você não casa mais, por motivo qualquer. Ninguém está afim de se esforçar, ninguém está afim de pagar o preço, ninguém está afim de ficar ali. O Abraão não queria se incomodar com Ló, porque o Ló estava atrapalhando. É Velho Testamento, Velho Testamento. O Jonas estava atrapalhando o barco por causa da missão dele. O capitão podia falar: Jonas, entra aí que nós vamos levar você para Nínive. Não, o capitão jogou ele no mar.
Agora, do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista dos evangelhos, do apóstolo Paulo, e aí? Está certo isso? É assim que funciona? Esse é o evangelho de Cristo, pastor? Você aconselha os membros da sua igreja quando um cônjuge, um filho está atrapalhando, você joga ele fora? Vamos jogar fora do navio para a gente poder continuar? Você propõe a ele uma restauração, perdão, o perdão de Cristo. Cristo fala assim: se você for no altar fazer uma oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, volta lá e reconcilie e pede perdão. Porque a restauração é o propósito de Jesus. Jesus se propõe a restaurar e curar e não jogar fora. Jesus é a cura e não a doença. Jesus é a cura e não abandono. O próprio Deus falou assim: se uma mãe abandonar o filho, não abandona você. Agora um camarada, pastor e famoso, bonito, com uma inteligência acima da média, vem dizer, baseado no Velho Testamento, que abandonar é bom, que você tem que abandonar. Quem disse que tem que abandonar é a psicologia. Quem disse que tem que restaurar e curar é Jesus. É a minha opinião. Só minha opinião humilde, eu respeito, né? Não sou famoso, ainda bem. E já passei por várias vezes essa situação de abandono. Já fui jogado no mar, né? Já fui acusado de jogos. Várias vezes. Por outro lado, você que é mulher está me assistindo, a palavra de Deus diz que você deve ser submissa. E submissa não é no sentido de ser obediente, mas no sentido de apoiar a missão. Se você apoiar seu marido, ele vai crescer e você vai crescer junto com ele. Sabia? É isso. Essa é a palavra de Deus. Não existe nisso segredo. Existe só uma lógica daquilo que você planta, você colhe. Às vezes pode demorar um pouco, então você precisa ter paciência, que a gente não tem paciência, a gente tem uma pressa muito grande. Então, assim, além de ser uma pregação iníqua essa que eu assisti, assista aí, está na descrição do meu vídeo. Assista antes de ver essa pregação, essa palavra minha, depois assiste de novo. Além de ser uma proposta iníqua da psicologia moderna, que a gente deve aprender a perder e conviver com a perda. A gente não tem que perder, a gente tem que curar, restaurar, recomeçar com amor. É isso. Amor é o Evangelho de Cristo. Humildade é o Evangelho de Cristo. Quando a gente joga fora um cônjuge, seja esposo ou seu filho, é porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas, narcisistas. Nós estamos pensando no nosso próprio bem-estar. Jesus não pensou no bem-estar dele quando ele se humilhou, a si mesmo se humilhou. O apóstolo Paulo diz assim: olha, sede imitadores de Deus como filhos amados. Jesus se humilhou e assumiu a forma de servo. Sabe para quê? Para me conquistar e conquistar você. Aí vem um pastor falando que você tem que descartar. Você está de brincadeira? Isso é evangelho? Jesus se humilhou e morreu a pior morte horrenda de cruz para salvar você. E você não é capaz de se humilhar, não é capaz de nada. Jesus falou assim: olha, bem-aventurados sois, porque quando fores humildes e fores caluniados e perseguidos por minha causa, a si mesmo se negue, mas a gente não quer se negar. Eu sou exemplo disso. Eu me dei mal muitas vezes na vida e quebrei a cara e beijei a lona por falta de humildade, por ser egoísta, narcisista, por estar pensando só em mim. Então, uma pregação dessa é uma pregação ímpia, satânica, que não te leva aos pés de Jesus. Leva você a viver um prazer, um bel prazer narcisista, temporário, mas não leva você à porta estreita de Cristo Jesus. Pense nisso outras vezes. E se esse pastor ouvir a minha pregação, eu respeito, eu não assisto ele, não sou seguidor dele. Mas pensa nisso, pastor. Comece a pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, que leva as pessoas para a porta estreita a padecerem
o padecimento da humildade, da calúnia, da perseguição, a viverem a paz que excede todo entendimento e não a paz baseada na grana que você tem na conta bancária. É isso.